Olá, e bem-vindos a mais um vídeo. No mundo, existem casos que chocam a comunidade médica e o público em geral. Crianças muito pequenas, mas com um peso muito acima do normal. Por trás desses números chocantes, não há apenas uma questão de alimentação, mas também uma complexa combinação de genética, circunstâncias de vida e a conscientização da família. Essas crianças são forçadas a enfrentar desafios de saúde desde muito cedo. Hoje, vamos explorar histórias reais sobre as crianças mais pesadas do mundo. Número 21. A história de Suman Khantum é considerada um dos casos mais dolorosos de obesidade infantil grave, refletindo claramente a complexa interação entre fatores biológicos, sociais e condições médicas. Suman nasceu em Bengala Ocidental, Índia, e, segundo a família, era completamente normal ao nascer. No entanto, por volta dos 5 anos de idade, o peso dele começou a aumentar descontroladamente. A mídia relatou que, aos 5 anos, Suman pesava 75 quilos, chocando muitas pessoas ao redor do mundo. A família dele vivia em condições de pobreza. O pai era um pequeno agricultor e a maior parte da renda era usada para atender às necessidades alimentares do menino. O apetite de Suman era descrito como incontrolável, com uma quantidade gigantesca de comida consumida a cada semana. A locomoção, a respiração e as atividades diárias tornaram-se cada vez mais difíceis, forçando-o a abandonar a escola. Na adolescência, o peso dele teria atingido cerca de 185 quilos. Em 2018, Suman foi submetido a uma gastrectomia gratuita, graças ao patrocínio de uma fundação hospitalar, e em apenas um mês, perdeu cerca de 30 quilos. Número 20. O nome Arya Permana esteve ligado a manchetes chocantes sobre obesidade infantil global por volta de 2016. Nascido em Java Ocidental, Indonésia, Arya era completamente saudável quando criança, mas aos 10 anos, seu peso havia atingido cerca de 192 quilos. Muitos meios de comunicação internacionais o chamaram de a criança mais pesada do mundo na época. A dieta diária de Arya incluía 5 grandes refeições com macarrão instantâneo, arroz, carne e muitas bebidas açucaradas. A mãe dele, Roca Yap, compartilhou que era muito difícil recusar o filho por compaixão e pena. No entanto, isso apenas agravou a situação. A vida diária de Arya estava quase paralisada. Ele teve que abandonar a escola, andar ou sentar causava dores, e roupas normais não podiam ser usadas. O banho tinha que acontecer em uma piscina escavada ao ar livre, feita especialmente para ele. Os médicos diagnosticaram obesidade mórbida devido ao consumo excessivo de energia e suspeitaram de um distúrbio endócrino. O tratamento começou em 2016 com uma dieta líquida estritamente monitorada, antes de Arya passar por uma gastrectomia vertical em 2017, removendo cerca de 80% do estômago. Em 3 anos, ele perdeu mais de 100 quilos e, em 2020, já conseguia se movimentar, jogar futebol e voltar à escola. Alana Thompson, amplamente conhecida pelo apelido de Honey Boo Boo, foi um fenômeno da cultura pop no Zimbábue desde muito pequena. Nascida em 2005, no estado da Geórgia, Alana apareceu pela primeira vez em público aos 6 anos no reality show Toddlers and Tiaras. Sua personalidade vibrante, voz distinta e frases marcantes rapidamente a tornaram o centro das atenções. Desse sucesso, o próprio programa Here Comes Honey Boo Boo foi ao ar entre 2012 e 2014, expondo a vida familiar e hábitos alimentares pouco saudáveis. Alana frequentemente consumia alimentos processados, ricos em açúcar e gordura, incluindo o famoso sketch, feito de macarrão, molho de tomate e manteiga.
O programa enfrentou uma onda de críticas por ser considerado explorador da imagem de crianças, especialmente o peso e a situação familiar, para fins de entretenimento. Na adolescência, Alana teve que lidar com a pressão sobre sua aparência, o escrutínio da mídia e comentários negativos nas redes sociais. Sua mãe, June Shannon, também foi criticada por seu estilo de vida e pela forma como educava a filha. Após o fim do programa, Alana continuou a aparecer em Mama June, From Not to Hot, focado na jornada de perda de peso de sua mãe, enquanto ela própria se afastava gradualmente dos holofotes para buscar uma vida mais estável. Em 2011, a imagem do menino chinês Lu Shihao, de 4 anos, viralizou mundialmente e gerou muita controvérsia. Com mais de 62 quilos, ainda muito jovem, ele foi apelidado pelos internautas de Menino Michelin, devido às camadas de gordura que se acumulavam em seu corpo, lembrando o mascote da famosa marca de pneus. Lu Shihao nasceu na província de Guangdong e era completamente normal ao nascer. No entanto, seu peso começou a aumentar rapidamente, por volta de 1 ano de idade. Seus pais, acreditando que comer muito significava saúde e prosperidade, muitas vezes o alimentavam com grandes porções de arroz, carne e doces. Ao atingir a idade pré-escolar, sérios problemas surgiram. Lu Shihao não conseguia andar por muito tempo, não cabia em carteiras padrão e quase não conseguia participar de atividades recreativas com os amigos. Sua mãe precisava costurar roupas especiais para ele, e o playground infantil não era adequado ao seu porte físico. Os médicos descartaram várias doenças metabólicas raras e concluíram que a principal causa era a ingestão excessiva de calorias e um estilo de vida sedentário. Após a cobertura da mídia, Lu Shihao participou de um programa de perda de peso sob supervisão médica. Embora haja informações de que ele perdeu peso gradualmente ao longo do tempo, sua vida nos anos seguintes não foi amplamente divulgada. Em 2021, um vídeo curto viralizou rapidamente no YouTube e TikTok, mostrando um menino africano com menos de 2 anos, mas com um peso equivalente ao de uma criança muito mais velha. As manchetes sensacionalistas deixaram a comunidade online chocada e preocupada, enquanto a identidade e a origem dele ainda não foram claramente confirmadas. Algumas fontes sugerem que ele é da Nigéria ou da República Democrática do Congo. Diferentemente dos casos de alimentação descontrolada comuns, muitos médicos afirmaram que este poderia ser um caso raro. Eles suspeitam que ele sofra de deficiência congênita de leptina, um distúrbio genético que impede o corpo de controlar a sensação de fome e o processo de armazenamento de gordura. Segundo a testemunha no vídeo, o peso do menino aumentou muito rapidamente logo após o nascimento. Perto dos 2 anos, ele teria pesado mais de 50 quilos, um número extremamente incomum. A mãe compartilhou que o filho sempre pedia comida incessantemente, uma manifestação de uma fome quase incontrolável. Especialistas enfatizam que, em casos como esses, o problema não reside apenas na dieta, mas é um desafio médico complexo, exigindo diagnóstico precoce, acompanhamento de longo prazo e suporte médico especializado. A história de Mohamed Abrar chocou a mídia mundial por volta de 2019, quando ele foi mencionado como um dos casos mais graves de obesidade infantil já registrados. Aos 10 anos, Mohamed pesava cerca de 196 quilos, levando muitos jornais a chamá-lo de a criança mais pesada do mundo. Segundo a mãe dele, Sarina, Mohamed nasceu com um peso completamente normal, apenas cerca de 3,6 quilos. No entanto, desde muito cedo, a taxa de ganho de peso dele tornou-se anormal. Aos 2 anos, ele já bebia uma grande quantidade de leite todos os dias, e o apetite aumentava com o tempo. O corpo excessivamente grande impedia Mohamed de dar mais do que alguns passos curtos, e o forçou a abandonar a escola.
A vida diária dele exigia arranjos especiais, uma cama reforçada, cadeiras de alta resistência e espaço de convivência limitado. Os médicos descreveram a fome dele como constante, com uma quantidade de comida suficiente para vários adultos em uma única refeição. Diante do risco de vida, a equipe médica recomendou a cirurgia bariátrica para proteger a saúde de Mohammed. Após a cirurgia, ele recebeu alta, mas o grau de perda de peso a longo prazo ainda não foi claramente divulgado. O caso de Mohamed Abrar é um alerta sobre a importância da intervenção médica oportuna, nutrição personalizada e apoio sustentado para toda a família. Desambulat, também conhecido como Dezambique, se tornou um dos casos mais extremos de obesidade infantil no início dos anos 2000. Com apenas 4 anos, o menino pesava cerca de 56 quilos. Aos 8 anos, seu peso disparou para 133 quilos e 1 ano depois, atingiu 146 quilos. A mãe de Desambulat, Nélia, acreditava que seu filho poderia se tornar um lutador de sumô ou um atleta forte no futuro. Por isso, ela ignorou repetidamente os conselhos sobre o controle rigoroso da dieta. Os médicos notaram que sua estrutura óssea era maior do que a média, mas os exames para estimulantes ou distúrbios anormais não apresentaram resultados claros. Em 2008, o Dr. Ian Campbell o examinou diretamente e alertou sobre os sérios riscos à saúde, tanto imediatos quanto de longo prazo. Por volta dos 18 anos, sob a supervisão rigorosa de um treinador, Desambulat perdeu 54 quilos, reduzindo seu peso para cerca de 176 quilos. Para controlar as porções, ele era obrigado a fotografar cada refeição e enviar para o treinador acompanhar. Mesmo assim, a vida diária continuava extremamente difícil e exigia suporte médico contínuo. De acordo com os relatórios, Desambulat faleceu em 29 de dezembro de 2020, aos 21 anos, devido a problemas renais, embora a causa oficial não tenha sido confirmada. A história dele é um lembrete doloroso dos perigos da obesidade desde muito cedo e da importância da intervenção precoce, nutrição adequada e apoio familiar. Shakhtar é uma menina do estado de Punjab, na Índia, que chamou a atenção da mídia em 2017, devido ao seu rápido ganho de peso desde muito nova. Com apenas 8 meses, Shakhtar pesava cerca de 17 quilos, um número que excedia em muito o normal para um bebê. Segundo a família, o peso dela começou a aumentar de forma anormal por volta dos 4 meses de idade. Shakhtar pedia comida constantemente e chorava intensamente sempre que era impedida. Os exames eram muito difíceis, e até mesmo a coleta de sangue não era fácil devido à pele e à camada de tecido subcutâneo serem muito espessas, o que complicava os testes endócrinos e metabólicos. Após várias avaliações, os médicos diagnosticaram Shakhtar com uma forma rara de obesidade genética, causada por uma mutação no gene da leptina, exon 3, o gene responsável por regular a sensação de fome. Quando esse sinal está ausente ou não funciona, o desejo de comer é quase incontrolável, levando a um rápido ganho de peso. A partir dos 9 anos, Shakhtar foi monitorada e tratada no PGI Chandigarh, e o governo indiano se comprometeu a cobrir os custos. Os médicos informaram que, se a deficiência de leptina fosse confirmada, a terapia de reposição de leptina poderia ser considerada. No entanto, devido ao alto custo e à disponibilidade limitada do medicamento, o processo de tratamento exigia paciência, controle rigoroso da dieta, exercícios, sono e monitoramento precoce de complicações. A história de Shakhtar reflete claramente os desafios no diagnóstico precoce e no acesso ao tratamento para doenças raras em crianças. Justin é um menino dos Estados Unidos que enfrentou obesidade grave desde muito jovem. Com apenas 7 anos,
Justin pesava cerca de 115 quilos, o que colocava sua saúde e vida diária em uma situação alarmante. Em 2007, o caso de Justin foi levado ao tribunal no condado de Poe, Carolina do Norte. Os serviços de proteção à criança já haviam considerado retirar o menino da família devido a preocupações com sua segurança e futuro da saúde. No entanto, em vez de criticar ou punir, o foco do caso gradualmente se voltou para a busca de soluções de apoio. Após chegar a acordos sobre cuidados e monitoramento, a mãe de Justin recuperou a guarda do filho. Com a orientação de nutricionistas e médicos, Justin perdeu cerca de 18 quilos e começou a desenvolver hábitos alimentares, de exercícios e de vida mais científicos. Os médicos enfatizaram que esta não era uma história de negligência, mas uma verdadeira luta da família diante de uma situação que estava além de seu controle. Compromissos claros com a dieta, exercícios, exames médicos regulares e apoio de longo prazo à família desempenharam um papel fundamental. O objetivo final era criar um ambiente de vida seguro, estruturado e que proporcionasse oportunidades de melhoria sustentável da saúde para Justin. Em 2016, a mídia britânica noticiou o caso de Misael, um menino brasileiro de 5 anos que pesava cerca de 78 quilos, o que preocupava muitos médicos sobre sua saúde. Misael se cansava rapidamente, quase não conseguia brincar normalmente e enfrentava um alto risco de complicações precoces como dificuldade respiratória, distúrbios cardiovasculares, respiratórios e de glicemia. Sua família sempre quis mimar e ceder aos sentimentos do filho, mas gradualmente percebeu que o amor às vezes precisa vir acompanhado de limites claros, especialmente na alimentação. Recusar comida se tornava extremamente difícil, pois cada vez que isso acontecia, o menino chorava e mostrava-se angustiado. No Brasil, os especialistas desenvolveram para Misael uma dieta rigorosa, além de fornecer orientações detalhadas sobre exercícios, sono e rotina familiar. No entanto, o cuidado de longo prazo enfrentava muitos obstáculos devido aos altos custos e à limitada acessibilidade ao suporte médico. Após exames, os médicos diagnosticaram Misael com a síndrome de Prader-Willi, um distúrbio genético raro que afeta a sensação de fome, o tônus muscular e atualmente não tem cura. A prevalência da doença é estimada em 1 a cada 10 mil a 1 a cada 30 mil pessoas, tornando o diagnóstico precoce extremamente importante. Com este diagnóstico, o objetivo do tratamento não é um milagre imediato, mas pequenos passos diários, refeições fixas, um ambiente sem tentações, acompanhamento médico regular e a paciência persistente da família. A história de Misael mostra que, em casos de doenças raras, conhecimento, disciplina e apoio contínuo são tão importantes quanto qualquer método médico. Alia atraiu a atenção da mídia internacional com apenas 18 meses, mas já pesava cerca de 24 quilos, excedendo o peso de muitas crianças mais velhas. Sua família vivia em uma área rural da Índia e relatou que Alia pedia comida constantemente e ficava extremamente irritada quando não recebia comida. Os médicos concluíram que não era apenas uma questão alimentar, mas muito provavelmente relacionada a causas genéticas ou distúrbios endócrinos. Uma das hipóteses levantadas foi a síndrome de Prader-Willi, uma doença rara que faz com que os afetados sintam fome constante e tenham dificuldade em controlar o comportamento alimentar. Devido às condições econômicas limitadas, a família de Alia enfrentava muitas dificuldades para acessar especialistas e exames aprofundados. A maior parte de sua renda era destinada à alimentação, tornando as consultas médicas regulares um luxo. Nessas circunstâncias, os médicos se concentraram nas medidas mais viáveis: estabelecer refeições fixas, reduzir as porções, mas aumentar a proteína e os vegetais, e dar atenção especial ao sono, à rotina diária
e a um ambiente de refeições tranquilo. Eles também informaram que, em alguns casos de deficiência de leptina, a terapia hormonal poderia ser considerada, mas os custos eram altos e nem sempre estava disponível. A história de Alia reflete claramente a desigualdade nos cuidados de saúde e os enormes desafios que as famílias pobres enfrentam ao criar uma criança com uma doença rara. O caso de Lee Han é considerado um dos exemplos mais claramente documentados de obesidade infantil grave devido a causas patológicas. Segundo os médicos, Lee foi diagnosticado com a síndrome de Prader-Willi por volta dos 3 anos, e o ganho de peso continuou a piorar na fase pré-puberal. Os dados publicados em 2016 mostraram a gravidade alarmante deste caso. Naquela época, Lee atingiu um peso máximo de cerca de 167 quilos, enquanto sua altura era de apenas cerca de 1,5 metro, criando um desequilíbrio grave e exercendo grande pressão sobre o coração, fígado e sistema músculo-esquelético. Desde pequeno, os sinais eram muito claros. Após os 3 anos, o apetite de Lee aumentou drasticamente, e aos 4 anos, ele já pesava cerca de 43 quilos, forçando os médicos a intervir precocemente. Com o tempo, Lee desenvolveu uma série de complicações como hipertensão, fígado gorduroso e vários outros distúrbios metabólicos. Para controlar o ganho de peso, Lee foi submetido a uma gastrectomia parcial. Paralelamente, a família também tentou aplicar métodos de apoio adicionais, como a medicina tradicional chinesa e suplementos. Mas a eficácia foi limitada. Como a síndrome de Prader-Willi atualmente não tem cura, a estratégia de tratamento se concentra no controle rigoroso da dieta, no estabelecimento de disciplina de vida e na prevenção de complicações de longo prazo. O caso de Lee Han demonstra claramente que, com doenças genéticas raras, a persistência, o monitoramento vitalício e o apoio abrangente são fatores-chave para proteger a qualidade de vida do paciente. Em 2017, médicos no Reino Unido relataram o caso de Freddie Hunt, um menino que, antes mesmo de começar a escola, já pesava cerca de 38 quilos aos 5 anos de idade. O rápido ganho de peso assustou a família em Lincolnshire, que temia que a condição pudesse ameaçar diretamente a vida do filho. Após exames, Fred foi diagnosticado com a síndrome de Prader-Willi, um distúrbio genético raro que faz com que os pacientes sintam fome constante e nunca se sintam saciados. Com essa doença, cada refeição não é apenas nutrição, mas um rigoroso controle. A mãe de Fred precisou gerenciar a comida em casa de forma muito rigorosa. A comida era guardada a 7 chaves, as porções eram pesadas com precisão, e até os sanduíches tinham que ser divididos em pedacinhos e limitados. O corpo de Fred não enviava sinais de saciedade como o de pessoas normais, então, um pequeno descuido poderia levá-lo a comer demais. Apesar disso, Fred era lembrado por todos como um menino alegre, forte e cheio de energia. Com o apoio atento de médicos e especialistas, a família estabeleceu uma rotina fixa, combinada com uma dieta rigorosamente controlada. Segundo muitos relatos, graças à persistência e ao apoio profissional, Fred foi perdendo peso gradualmente e melhorando sua saúde. Jessica Leonard foi uma das histórias de perda de peso mais emocionantes e mais comentadas na mídia internacional. Em 2007, com apenas 7 anos, Jessica foi chamada de a menina mais pesada do mundo, pesando mais de 190 quilos. Um número inacreditável para uma criança. A principal causa foi a alimentação descontrolada por um longo período. A família dela morava no Tennessee, onde a mãe de Jessica quase não conseguia controlar as porções de comida da filha. Todos os dias, Jessica consumia refeições gigantescas, incluindo pizza, frango frito, batata frita e refrigerantes açucarados. Uma quantidade de comida suficiente para uma família inteira. O excesso de peso rapidamente colocou Jessica em uma situação perigosa. Ela mal conseguia andar,
respirar se tornou difícil e as brincadeiras normais de criança praticamente desapareceram. Diante da intensa atenção da mídia, os médicos intervieram e levaram Jéssica para um centro de tratamento especializado na Virgínia. Lá, ela foi submetida a um programa de tratamento rigoroso, que incluía uma dieta estritamente controlada e fisioterapia leve. Em apenas um ano, Jéssica perdeu mais de 136 quilos, recuperou a mobilidade e sua saúde melhorou significativamente. A história dela se tornou um símbolo de esperança e também um alerta sobre os sérios riscos quando as crianças crescem em um ambiente sem controle nutricional e orientação adequada. No início dos anos 2010, a história de Xiao Hao, um menino da província de Guangdong, China, atraiu atenção especial da mídia nacional e internacional. Com apenas 3 anos, Xiao Hao já pesava cerca de 60 quilos, o equivalente ao peso de um adulto, e era considerado uma das crianças mais pesadas da China na época. Inicialmente, os pais de Xiao Hao viam a grande estatura do filho como um sinal de saúde e prosperidade, uma crença que vinha das memórias de escassez alimentar das gerações anteriores. No entanto, quando andar se tornou difícil, Xiao Hao frequentemente ficava sem fôlego e seu sono era afetado pela dificuldade de respirar. A família realmente se preocupou e procurou um médico. As fotos de Xiao Hao rapidamente se espalharam pelo mundo, mostrando uma criança pequena com o corpo de um adulto, gerando muitas reações mistas. Especialistas em saúde aproveitaram a oportunidade para enfatizar a importância da intervenção precoce, do acompanhamento médico regular e da criação de um plano alimentar e de exercícios claro desde cedo. A história de Xiao Hao é vista como um alerta de que doenças relacionadas ao estilo de vida moderno podem afetar até mesmo crianças muito pequenas, e o acompanhamento e a orientação adequada dos pais desempenham um papel decisivo na proteção da saúde a longo prazo dos filhos. Wei Long Cole Hallett, desde o momento do seu nascimento, tornou-se o centro das atenções da mídia. O menino nasceu em 1º de maio, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, por cesariana, pesando 7,260 kg e medindo 62 centímetros, muito acima da média para um recém-nascido. A mãe de Wei Long, Whitney Hallett, teve diabetes gestacional, um fator de alto risco para o nascimento de bebês com peso acima do normal, ou macrosomia. Os médicos acreditam que essa foi a principal razão para o tamanho excepcionalmente grande de Wei Long ao nascer. Após o nascimento, Wei Long precisou passar 7 semanas na UTI, devido a dificuldades respiratórias e alimentares. A equipe médica monitorou de perto possíveis complicações, incluindo distúrbios metabólicos e problemas respiratórios. Embora os resultados dos ultrassons pré-natais previssem que ele pesaria cerca de 5,5 kg, a realidade superou todas as expectativas. Com seu tamanho especial, a família precisou usar roupas e fraldas muito maiores do que as de recém-nascidos comuns. Os médicos agendaram acompanhamentos regulares para controlar a taxa de crescimento, a dieta e o desenvolvimento geral de Wei Long nos primeiros anos de vida. Tallulah é uma criança que vive em Leeds, no Reino Unido, e enfrentou sérios problemas de saúde desde os primeiros anos de vida. Aos 4 anos, Tallulah estava prestes a começar a escola, mas a família descobriu que algo que parecia simples se tornou um grande obstáculo. Não conseguiam encontrar um uniforme adequado. Roupas para crianças da sua idade não serviam, e ela tinha que usar tamanhos para crianças muito mais velhas. Tallulah nasceu com um tamanho grande, e seu peso continuou a aumentar rapidamente nos anos seguintes. Embora cerca de 20% das crianças no Reino Unido sejam classificadas como acima do peso, os médicos estavam particularmente preocupados com o caso de Tallulah, e suspeitavam que pudesse estar relacionado a um distúrbio da tireoide ou problemas metabólicos.
Além disso, Tallulah teve um problema sério de cáries e precisou de tratamento no Instituto Odontológico de Leeds. Quando era pequena, ela costumava dormir com a mamadeira, inicialmente com leite e depois com suco, o que danificou gravemente o esmalte dos dentes. Os médicos alertaram a família sobre os malefícios de bebidas açucaradas e de uma dieta desequilibrada, recomendando a criação de hábitos de vida fixos, o aumento da ingestão de água e vegetais e a redução de alimentos doces. A mãe de Tallulah acreditava que o problema da filha não era apenas alimentar e procurou ativamente apoio médico especializado. A história dela mostra que a detecção e intervenção precoces podem fazer uma grande diferença para a saúde a longo prazo das crianças. Em 2014, a história de Juanita Valentina, da Colômbia, chocou o mundo. Com apenas 10 meses de idade, Juanita pesava mais de 20 quilos, quase o mesmo peso de uma criança saudável de 5 anos. O mais notável é que ela nasceu com um peso totalmente normal, mas, em poucos meses, o ganho de peso se tornou incontrolável. A mãe de Juanita, Eunice, compartilhou que a filha chorava frequentemente e só parava quando era alimentada. Por isso, ela amamentava e dava comida a bebê sem parar. Perto do seu primeiro aniversário, Juanita mal conseguia sentar sozinha. Mover os braços e as pernas se tornou difícil, e às vezes ela tinha problemas respiratórios, tornando os cuidados diários extremamente árduos. Os médicos suspeitavam que Juanita pudesse ter um distúrbio endócrino ou uma rara condição genética, pois um ganho de peso tão rápido em bebês é extremamente raro. No entanto, o processo de exames no sistema de saúde local exigia muito tempo e dinheiro, forçando a família a priorizar cada etapa para garantir a segurança da criança. As imagens de Juanita foram amplamente compartilhadas por médicos internacionais, atraindo grande atenção. A organização Gorditos de Corazón então ajudou a família, conectando-a com especialistas pediátricos e desenvolvendo um plano nutricional personalizado, incluindo horários fixos para as refeições e controle das porções. O objetivo não era uma perda de peso rápida, mas sim melhorar a condição física, ajudando Juanita a se movimentar melhor e a se desenvolver de forma independente em cada fase. Georgia Davis foi uma vez chamada pela mídia de a adolescente mais pesada do Reino Unido, mas por trás dessas manchetes chocantes estava uma longa história de perda e solidão. Quando Georgia tinha apenas 5 anos, seu pai faleceu, deixando um grande vazio emocional. A partir daí, a comida se tornou um refúgio emocional, e o hábito de comer descontroladamente gradualmente se transformou em um grave problema de saúde. Crescendo em Aberdare, país de Gales, Georgia enfrentou um ganho de peso contínuo. Aos 15 anos, ela pesava quase 210 quilos. A esperança de mudar sua vida surgiu quando Georgia participou de um programa de tratamento nos Estados Unidos, onde perdeu mais de 95 quilos e começou a sonhar com um futuro diferente. No entanto, ao retornar para casa, o apoio e a estrutura de vida não foram mantidos. Em poucos meses, o peso de Georgia aumentou novamente de forma vertiginosa. Aos 20 anos, ela ultrapassou a marca dos 400 quilos, tornando a locomoção quase impossível e dependendo completamente da mãe. Em 2012, a condição de Georgia se tornou crítica, forçando as equipes de resgate a realizar uma operação especial. As paredes da casa foram até removidas para retirá-la com segurança para atendimento de emergência. A história de Georgia gerou um grande debate na sociedade sobre responsabilidade, saúde mental e os limites do apoio médico. Embora tenha sido hospitalizada e tratada várias vezes, sua vida sempre esteve em estado frágil, mostrando que a obesidade grave não é apenas um problema físico, mas também uma batalha mental prolongada.
José ficou famoso depois de aparecer em um episódio do The Maury Show no início dos anos 2000. Naquela época, o menino tinha apenas 3 anos, mas já pesava muito acima do limite considerado seguro. Desesperada, a mãe de José procurou a televisão na esperança de receber conselhos e apoio de especialistas. Assim que apareceu no ar, José chocou todo o estúdio. O menino tinha dificuldade para andar, sempre parecia cansado e, segundo a mãe, José quase sempre sentia fome, chorando intensamente toda vez que não tinha comida. Os médicos explicaram que esses sinais poderiam estar relacionados a distúrbios hormonais ou metabólicos, mas para um diagnóstico preciso, seriam necessários exames médicos cuidadosos e de longo prazo. No entanto, o programa de televisão focou mais nas imagens chocantes e nos hábitos alimentares, em vez de aprofundar os aspectos médicos complexos. Após a exibição, trechos editados do clipe se espalharam pela internet, transformando José em motivo de piada online, sem contexto ou compaixão. A história de José se tornou um exemplo típico de como a mídia pode, sem querer, transformar a dor de uma criança em conteúdo de entretenimento, em vez de um apelo por apoio profissional e humano de longo prazo. Em 2014, 2 crianças da Colômbia inesperadamente se tornaram o centro das atenções da mídia global, expondo um preocupante problema médico-social. Santiago Mendoza, na época com apenas 8 meses, pesava mais de 20 quilos. Com as melhores intenções para o filho, a mãe de Santiago o alimentava e dava leite sempre que ele chorava, mas a taxa de ganho de peso era alarmantemente rápida. Os médicos enfatizaram que não se tratava apenas de um problema de alimentação. Hábitos familiares, acesso oportuno a serviços de saúde e fatores metabólicos subjacentes podem contribuir para essa condição. Santiago foi então aceito por um centro médico, onde a família foi orientada a monitorar de perto, receber educação nutricional e adotar uma dieta rigorosa, mas adequada às suas condições financeiras, com horários fixos para as refeições e acompanhamento regular. Não muito depois, o caso de Isabela Caicedo também atraiu atenção. Com apenas 10 meses, Isabela pesava cerca de 18 quilos. Sua família procurou a mesma organização de apoio, que desenvolveu um plano abrangente, incluindo nutrição, exercícios, sono e exames médicos regulares. Ambas as histórias mostram que este não é um fenômeno isolado, mas sim um sinal de uma tendência alarmante, onde bebidas açucaradas e alimentos processados se tornam cada vez mais comuns em um contexto de falta de programas de prevenção eficazes. Por trás das manchetes sensacionalistas, o que essas crianças e suas famílias mais precisam é de compreensão, apoio de longo prazo e cuidados médicos adequados. As histórias que você acabou de ver não são apenas sobre peso, mas também refletem a família, o ambiente e a falta de apoio médico oportuno. Por trás de cada número está uma pessoa real, com dor, confusão e esperança de ajuda. As crianças não escolhem suas circunstâncias, e por isso precisam de mais do que julgamento. Elas precisam de compreensão, conhecimento e acompanhamento adequado. Se você achou essas histórias tocantes, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.